Fala aí, bruxões, beleza? E chegou agora aqui no Caldeirão Furado, né? Então, ó, deixa de ser trouxa e se inscreva nesse botãozinho aqui embaixo. Ativa a notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Caldeirão Furado. E não esquece de deixar aquele like bonitinho aqui, ó, porque ele faz toda a diferença, beleza? Ô, não esquece também que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e ter acesso a conteúdos exclusivos, acesso a emojis exclusivos, a selos exclusivos que vão ao lado do seu nome, vão mudando de acordo com o tempo que você é membro, beleza? Não esquece também que você pode contribuir com o nosso trampo aqui no YouTube através do botão Valeu. E aí o seu comentário fica em destaque quando você paga uma quantia dentro dessas disponíveis aqui, beleza? Recado dado, vamos pro tema do vídeo. O grande plano de alvo Dumbledore para Harry Potter em todos os livros. Essa é uma teoria gigantesca de 7 partes, da qual este episódio aqui é referente à parte 5. E essa teoria fala cada parte do plano do Dumbledore para o Harry até o momento em que ele enfrenta o Voldemort. Ela é lá do canal Super Carlin Brothers, a gente tá analisando todas as partes dela aqui. E se você ainda não assistiu as primeiras partes de Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban e Cálice de Fogo, eu aconselho você a assistir clicando aqui no card aqui em cima da playlist, beleza? Então, sem mais enrolações, pra quem já está familiarizado, vamos para o tema. Ao contrário dos livros anteriores, dessa vez o Dumbledore sabe exatamente o que o Voldemort quer: ir atrás da profecia que está no Departamento de Mistérios no Ministério da Magia. Como não saber o conteúdo da profecia é a única coisa que está impedindo o Voldemort na cabeça dele de ter sucesso contra o Harry, então o objetivo principal do Dumbledore é, obviamente, proteger a profecia, e tem outros objetivos ligados a esse. O primeiro objetivo do Dumbledore para esse ano em Ordem da Fênix é muito parecido com um dos objetivos de Prisioneiro de Azkaban, que é manter o Harry seguro a todo custo. O segundo objetivo seria demonstrar a corrupção dentro do Ministério da Magia. E por último, finalmente, fazer o Harry conhecer o conteúdo da profecia, contar ao Harry sobre a profecia e o motivo pelo qual o Voldemort tentou matá-lo quando ele era apenas um bebê. Vamos ao primeiro. O retorno do Voldemort significa que o Harry tá correndo um perigo que ele jamais correu antes. Quer dizer, ele correu uns periguinhos, né? Vamos falar aí. Correu uns perigos. Mas beleza, não vamos estragar a teoria logo de cara aqui. Então, o Dumbledore quer manter o Harry seguro e bem. Ao contrário do verão anterior, que o Harry foi pra Copa Mundial de Quadribol, se divertiu, ficou feliz, ficou entusiasmado, nesse ano o Dumbledore o manteve completamente isolado na Rua dos Alfeneiros, com membros da Ordem da Fênix vigiando o Harry. E o Dumbledore, mais tarde, explica pro Harry que aquele era o local mais seguro que ele podia estar. Porque, enquanto ele pudesse chamar de lar a casa onde vivia o sangue dele, no caso a Petúnia, né, que tinha o sangue da Lilian, que era irmã da mãe dele, ele estava seguro. Ali o Voldemort não podia alcançá-lo, não podia tocá-lo, ele não podia sofrer mal algum ali, tirando dos próprios tios. Então o Harry naquele verão fica completamente isolado. Só que esse plano acaba dando um pouco errado, porque o Harry e o Duda são atacados por dementadores, que ainda estavam sob ordem do Ministério da Magia. Então, se mesmo o Harry estando protegido do Voldemort ali, mas ele começou a correr perigos do Ministério da Magia, é hora de tirar ele de lá. Então ele é levado pro Largo Grimmauld, a sede da Ordem da Fênix, um lugar onde tem um monte de bruxo poderoso e que também está escondido sob o feitiço Fidelius. Depois que o Harry chega no Largo Grimmauld, ele descobre que Voldemort está atrás de uma arma. Todos sabem disso, pelo menos ali os bruxos da Ordem sabem disso, e ninguém fala sobre a tal arma, nem o próprio Dumbledore, o que poderia ter evitado a ida do Harry até o Ministério da Magia, né, ele cair na armadilha do Voldemort e a morte dos Sirius, mas o Dumbledore tinha medo que o Voldemort tivesse acesso a essa informação por conta da conexão dele e do Harry. E então o Dumbledore faz o Harry começar a aprender oclumência para fechar a mente ali, proteger da conexão com a mente do Voldemort, proteger o Harry e mais informações. Só que o Dumbledore coloca o Harry justamente para aprender oclumência, para proteger o que ele iria contar, o que ele tinha intenção de contar, que era o conteúdo da profecia. Porque o Dumbledore não pode contar ao Harry até o momento em que ele tenha certeza que o Harry tem a capacidade de proteger, de blindar a sua mente. Só que nesse momento da história também, o Dumbledore tá passando por uma espécie de guerra interna com ele mesmo. Tem um trecho do livro que ele diz o seguinte: o que me importa se um número de pessoas, criaturas sem nome e sem rosto, fossem massacrados em um futuro vago, se aqui e agora você está vivo, bem e feliz. Ou seja, ele tem que manter o Harry vivo para que ele enfrente o Voldemort, mas sua determinação de proteger o Harry acaba impedindo ele de ser honesto com o garoto, o que começa a fazer a
confiança do Harry dá uma vacilada em relação ao Dumbledore. Naquele ano, né, o Dumbledore evitando ele, não olhando pra ele, não mantendo contato com ele, e isso acaba prejudicando o segundo objetivo do Dumbledore, que era mostrar a corrupção dentro do Ministério da Magia. De acordo com o decreto educacional número 22 do Ministério da Magia, no caso do atual diretor não conseguir fornecer um candidato para um posto de ensino, o Ministério deverá selecionar uma pessoa apropriada. E essa é a razão pela qual a Umbridge entra na escola como professora. Ou isso também seria um plano do Dumbledore? Talvez o Dumbledore não tivesse a Umbridge em mente, mas sim um funcionário do Ministério da Magia. A teoria aponta que parece estranho o Dumbledore não ter ninguém para indicar ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas com o tanto de contato que ele tinha, principalmente na Ordem da Fênix, que eram bruxos extremamente qualificados para o cargo. E aí o Ministério ter que indicar ali um funcionário para ser colocado no cargo parece que é algo que o Dumbledore deixou acontecer. Isso porque o Dumbledore suspeita o rumo que as coisas tomariam. O Fudge obviamente colocaria alguém que tá ali na panelinha dele e que tava desmentindo o Harry, tentando desacreditar o Harry também. E aí o Dumbledore queria que o Harry tivesse uma noção em escala menor do que aconteceria com o Voldemort tomando o Ministério da Magia. E aí seria o equivalente desse funcionário, no caso a Umbridge, em Hogwarts. Ela realmente se torna ali a Alta Inquisidora, começa a colocar leis, aprovar leis absurdas para ir contra as pessoas que discordavam do regime, que quebravam o regime, e aí ela proclama ali a Brigada Inquisitorial, que seleciona alunos que estavam acima dessas leis, junto com ela. E é bem semelhante ao que acontece ali quando o Voldemort toma o Ministério da Magia. Automaticamente eles já proclamam ali leis anti-trouxa, estatuto de mestiços, enfim, começa a prender, investigar. Os Comensais da Morte é quem tem cargos altos no governo ali nessa época. Então é importante que o Harry veja em primeira mão como tem a corrupção no Ministério da Magia, porque como só o Dumbledore conhece a profecia por inteira, só o Dumbledore pode ajudar o Harry a derrotar o Voldemort. Então ele quer que o Harry perceba isso, entenda isso, que qualquer ajuda que vier de qualquer outra pessoa de fora do Ministério da Magia pode ser alguma coisa com interesse próprio, como aconteceu até com o Ministro da Magia que substituiu o Fudge, né, depois. Mas pra ele ver que o Ministério da Magia era corrupto, era politicagem. E também porque a Umbridge acaba apresentando uma oportunidade do Harry lutar contra a tirania. E aí a gente se pergunta, poxa, mas todos os alunos estavam sendo prejudicados ali, por que o Harry ia querer lutar contra isso, ia querer dar um jeito de lutar contra isso? E aí o Harry é aquele mesmo menino que foi atrás da Pedra Filosofal, que foi pra Câmara Secreta, que tentou ali salvar os Sirius. Então tudo que ele tinha passado, tudo que ele tinha sofrido, e o Ministério da Magia desacreditando ele ali, ele enfrentou o Voldemort não só uma vez, ele lutou com o Voldemort no ano anterior, viu a morte do Cedric e o Ministério tava desacreditando ele, o Profeta Diário manipulado desacreditando ele, então ele iria querer reagir àquilo. O Dumbledore não fala pro Harry criar a armada de Dumbledore, mas tão pouco ele interfere nisso, porque ele sabe o que tá acontecendo. Ele sabe, a primeira reunião da armada de Dumbledore acontece no Cabeça de Javali, que é o Bardo Aberforth, que é irmão do Dumbledore. Ele sabe o que tá acontecendo. E quando a armada é descoberta, o Dumbledore dá aquela passada de pano, fala que ele que instruiu mesmo e tal, pra culpa não cair nos alunos, e os alunos continuarem fazendo o que eles estavam fazendo. O Dumbledore não diz pro Harry fazer a armada de Dumbledore, mas leva o Harry pra sede da Ordem, uma sociedade secreta ali que luta, né, que é a parte do Ministério, que luta contra o Voldemort e tal. Então, meio como se ele estivesse mostrando o caminho através de certas coisas. O que nos leva ao terceiro objetivo do Dumbledore para o Harry, segundo a teoria, que era falar sobre a profecia e contar por que o Voldemort queria matar o Harry quando era apenas um bebê. E nessa parte é muito importante porque o Dumbledore praticamente assume que tinha um plano em cada momento da vida do Harry. Abre aspas. Eu desafio qualquer um que tenha te observado da forma como eu observei mais de perto do que você possa imaginar. Não querer lhe poupar mais dor do que você já sofreu. Ou seja, aqui ele assume que observou e guiou o Harry por alguns passos. Isso segundo a teoria, não sou eu que tô falando, tá? Só que com o Voldemort à solta, o Dumbledore não podia mais adiar contar pro Harry. Então esse teria sido o motivo real dele colocar o Harry pra estudar oclumência. Só que aí a profecia acaba sendo quebrada e o Voldemort invade a mente do Harry no Ministério da Magia. Só que ao invadir, de fato, ele sente uma dor terrível, é agonizante pra ele e ele não faz mais isso. Então o Dumbledore sabia que a partir daquele momento, com a profecia quebrada e com o Voldemort não invadindo a mente do Harry, ele sabia que ele poderia passar a informação que estava segura, sem o Harry aprender a oclumência. Além disso, o mundo inteiro já sabia que o Voldemort estava de volta naquele ponto. Não tinha mais tempo para preparação, era tempo de guerra, de ataque, de defesa. E com o Harry conhecendo as profecias, todas as cartas, ou praticamente
todas estariam na mesa. Tá, beleza, vamos agora pro momento do que eu acho sobre a teoria. Em todo vídeo dessa teoria eu falo mais ou menos ali a teoria, o que os criadores apresentaram, e aí eu dou o meu parecer, o que eu achei, se eu concordo, se eu discordo, se eu acho viajado, se eu não acho. Este é o momento. Bom, pra mim essa foi a parte mais pé no chão de todas até agora. Desde o primeiro episódio até aqui, essa foi a teoria que eu achei a menos exagerada. Eu não achei as outras exageradas até achei elas bem coerentes, mas tem alguns pontos. Essa daqui foi a que eu achei menos, vamos colocar exagerada, foi a que eu achei menos exagerada. A primeira parte do objetivo ali, do Dumbledore manter o Harry protegido, manter ele na Rua dos Alfeneiros, isso pra mim nem é teoria, isso realmente aconteceu. Ele quis manter o Harry ali, isolado e tal, pelo retorno do Voldemort, porque ali era o único lugar que ele tava realmente 100% protegido. Já a parte de deixar o Ministério indicar um funcionário ter sido parte do plano, eu fico meio assim, porque o decreto educacional, ele foi passado, sabe aquelas leis que são aprovadas na noite, de madrugada, pro brasileiro se ferrar? O decreto educacional número 22 foi assim, ele foi assinado e promulgado pelo ministro da Magia no dia 30 de agosto. As aulas começam no dia 1º. E tudo bem, é estranho o Dumbledore não ter um nome antes, né, pra professor, mas eu ainda assim acho um pouco fora da realidade afirmar que o Dumbledore deixou isso. Se bem que é o Dumbledore, né? Eu não acho que seria impossível. O terceiro objetivo, que era o Dumbledore falar sobre a profecia e assumir que ele planejou coisas, né? Eu também tenho algumas ressalvas. O Dumbledore realmente fala que ele planejou algumas coisas pro Harry nessa parte no livro e tal, mas eu não acho que exatamente como a teoria colocou, que é tipo minuciosamente cada coisinha. Até o Harry conhecer os Weasley foi tipo um plano. Eu não acho que seja isso. Já a parte de ensinar oclumência só pro Harry guardar a informação que ele ia passar, poxa, a profecia existe todo esse tempo, o contato com o Harry na mente do Voldemort existe todo esse tempo, é que o Voldemort só descobriu ali, naquele momento, então o Dumbledore poderia querer proteger em outros momentos, de outras coisas, e aí só pra proteger a profecia, a informação da profecia, não, eu acho que ele queria proteger num geral mesmo, mas também é um ponto que não foge muito da realidade pra mim. Se o Voldemort pudesse manipular o Harry totalmente, seria algo muito perigoso, como foi, né, o Harry foi atraído pro Ministério da Magia por conta de uma armadilha, foi perigoso de fato, então o Dumbledore queria prevenir isso. Como eu disse, essa é a parte da teoria que eu achei mais pé no chão, então eu não tenho muito a acrescentar sobre ela, eu achei uma parte ok, achei uma parte que não é tão viajada. Mas e você, o que achou da quinta parte da teoria do grande plano de Dumbledore? Comenta aqui embaixo. Se você quiser ver o vídeo original, ele tá em inglês, o link tá aqui na descrição, tá? Pra você ver, ter sua própria percepção. Talvez eu tenha falado alguma coisa aqui que, sei lá, que não foi o que o criador da teoria quis passar, eu talvez tenha passado com uma percepção minha que não seja a mesma que você vai ter. Então eu aconselho que você assista o original, beleza? Tá aqui embaixo. E se você gostou desse episódio, não esquece de dar o like, não esquece de comentar, compartilhar, porque é muito importante, beleza? A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.